Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A terceira temporada de Umbrella Academy estreia na Netflix essa semana, mais precisamente amanhã, e a gente tem bastante coisa pra falar. Eu já assisti aos episódios, então hoje vou fazer uma crítica sem spoilers pra vocês, e ao decorrer da semana a gente vai ter um outro vídeo com spoilers, porque também tem bastante coisa que eu quero falar, né, sobre tudo que rolou aqui nessa temporada. Então, pra você não perder nada, né, já se inscreve aqui no canal, já fica esperto aí, já se prepara pra maratonar a série e depois, obviamente, assistir o meu vídeo. The Umbrella Academy é uma série que eu gosto muito, e eu particularmente acho que a segunda temporada foi ainda melhor do que a primeira, né? Eu acho que na primeira temporada a gente teve uma excelente introdução a tudo aquilo que a gente precisava conhecer do universo e principalmente os personagens, porque afinal são 7 irmãos, então é muita gente. E na segunda temporada a gente conseguiu se aprofundar ainda mais nesses personagens e conectar tudo isso com pautas muito importantes, né? A gente teve principalmente uma história de pautas raciais relacionado com a Alicent na segunda temporada, que pra mim foi assim, sensacional. Eu acho que foi a minha parte favorita da segunda temporada. E no meio de tudo isso a gente sempre pode esperar o quê? Um apocalipse e o fim do mundo, né? Então assim, é o que a gente precisa numa série, entendeu? É o que a gente precisa, um pouco de choro e um pouco de fim do mundo. Pois muito que bem. O final da segunda temporada foi muito bombástico. A gente teve a aparição da Sparrow Academy, que seria um outro grupo de irmãos super poderosos que foram criados pelo Reginald Hargreaves, que é o pai dos nossos irmãos da Umbrella Academy, e que estariam então no lugar deles, e a gente precisaria descobrir, né, como é que isso rolou, porque afinal eles voltaram no tempo e aí rolou lá uns troços e daí eles voltaram pro tempo atual deles, né, pro presente, e de repente as coisas estavam muito esquisitas, e é aí que vai começar a terceira temporada de Umbrella Academy. Eu acho que a coisa que eu mais tava animada pra ver nessa terceira temporada era a Sparrow Academy e a dinâmica entre a Sparrow Academy e a Umbrella Academy. Apesar de gostar muito das temporadas, uma coisa que eu também sentia muita falta era ver mais dos irmãos juntos, né, e principalmente ver duplas e trios de irmãos diferentes interagindo entre si. Porque normalmente a gente ficava sempre com eles bastante separados por uma grande parte da temporada, né? O Five, por exemplo, sempre era um personagem que ficava mais isolado, resolvendo as coisas sozinho. Então, a gente tem o Diego, que daí na segunda temporada ele se juntou com a Layla, então, né, tava ali aquela dupla. O Luther fazia ali uma coisa meio... Ele interagia mais com outros irmãos, né? Às vezes com a Alicent também. E a Alicent principalmente com a Vanya lá na segunda temporada. Então eu tava querendo, né, dar uma misturada e também ter mais oportunidade de ver todos eles juntos, né? Se não os 7, no caso, porque no final da segunda temporada o Ben morreu, pelo menos os 6 juntos, ou então os 5, né? Então assim, queria realmente ver deles ali interagindo entre si, e eu acho que nessa terceira temporada a gente tem bastante isso, então isso foi uma coisa que me agradou bastante. Eu acho que outro ponto nesta terceira temporada é que então a gente tem 2 famílias diferentes, e a gente já conhece e já ama uma família, e a gente precisaria conhecer e descobrir o que né, como é que a gente ia se sentir em relação a essa segunda família, que seria essa Sparrow Academy, que agora tem o Ben ali, né? O Ben se manteve como um membro da família e foi colocado, inclusive, como número 2. Eu acho que essa dinâmica foi uma das coisas que eu senti mais falta nessa terceira temporada. A gente sabe que a série sempre vai girar em torno aí de uma situação, assim, muito complexa, né? Que eles estão ali falando, a gente sabe que tem um lance aí de fim do mundo e tudo mais, né? Então, a gente sabe que tem essa treta. Mas a gente tem aqui personagens que são extremamente carismáticos e que funcionam muito bem, né? A gente já tem personagens que a gente ama muito, e a gente tem personagens que a gente vai conhecer. A gente pode odiar eles, eles podem ser os vilões. E será que eles seriam mesmo? Eu queria ter tido mais momentos para conhecer mais da Sparrow Academy. Obviamente que a gente não vai conhecer o tanto quanto a gente conhece a Umbrella, obviamente a gente não vai se conectar com eles o tanto quanto a gente se conecta com a Umbrella, e de novo, eles não precisam ser todos vilões ou todos mocinhos, né? Eu acho que a gente pode ter nuances ali dentro da família, e a gente pode sim se focar mais em um ou outro personagem e tal, mas eu acho que de uma forma geral eu queria ter visto mais o embate entre as 2 famílias, e eu sinto que a gente não teve tanto isso, e eu acho que a minha frustração em relação a essa temporada já começou aí, né? Porque afinal esse foi o grande tchan do final da segunda temporada, e assim como no final da primeira temporada, que a gente sabe que eles acabaram todos viajando no tempo, né? A gente tem aqui então um grande tchan na segunda temporada, que seria a Sparrow Academy. Só que enquanto que na segunda temporada a gente teve o desenvolvimento da viagem no tempo e das consequências dessa viagem para todos eles, eu sinto que aqui isso acaba ficando quase que em segundo plano, né? Porque eu acho também que para essa terceira temporada eles decidiram pegar
muitas coisas e eles decidiram abrir muitos braços, né, e muitos segmentos diferentes dentro da temporada para cada um dos personagens. Então, além de ter a história principal da Sparrow Academy versus Umbrella Academy, a gente tem o ponto principal da temporada, que seria o apocalipse e o fim do mundo. A gente tem também histórias individuais de cada um dos personagens, né, da Umbrella Academy, obviamente, só que isso acaba isolando eles em situações muito específicas, e que não é que seja ruim, só que a gente já teve a segunda temporada onde aconteceu exatamente isso. A gente realmente precisa ter uma terceira temporada onde acontece isso de novo? Eu acho que não, eu acho que dava pra ter deixado eles interagindo mais em grupo, e não é que não tem isso, eu acho que isso tem até muito mais do que nas outras temporadas. Eu acho que talvez só a primeira temporada que realmente tinha mais, mas na segunda a gente teve momentos mais pontuais, né, deles sozinhos ao invés deles em grupo, e aqui a gente tem mais deles em grupo de fato. Mas ainda assim a gente tem esse momento onde a gente tem foco, e não só isso, a gente tem acontecimentos e histórias individuais dos personagens que são importantes e que são levadas adiante ali dentro daquela história, né? Não é simplesmente, eles se separaram por um momento e aí aconteceu isso. Não, parece que eles vão colocando temas a serem debatidos com esse personagem, esse personagem, esse personagem, esse personagem, e vão mandando eles pro caminho deles. E ao mesmo tempo tá acontecendo todo esse bando de outras coisas, e aí basicamente fica uma grande confusão na temporada, e eu acho que essa foi a minha maior impressão sobre tudo. Ai, Alice, mas então tá ruim a temporada. E eu sempre falo isso pra vocês. Não está ruim. Eu acho que Umbrella é uma série que é muito gostosa de assistir. Eu sou muito apegada nos personagens, então assim, eu assistiria tranquilamente várias temporadas com eles, né? Só pra ver um pouco mais de cada um dos personagens. Eu acho que eles são muito divertidos, eu acho que a série tem um humor, ele tem momentos de ação que são muito bons, tem vários méritos em volta da série. Mas eu acho que, de uma forma geral, quando vocês assistirem essa terceira temporada, talvez vocês vão ter essa mesma sensação que eu tive, de que a temporada começa e ela não tem ideia de pra onde ela tá indo, e até o momento que ela termina, ela meio que ainda não tem ideia de aonde ela queria ter chegado. E eu acho que isso é um problema, porque nas duas primeiras temporadas a gente tinha objetivos muito claros, né, do que estava acontecendo. Obviamente, tudo sempre girava em torno do apocalipse, mas eu acho que desde o começo a gente já vinha construindo ali, né, tipo assim, tá, então esse aqui é o vilão, então esse aqui é o conflito, e é isso aqui que a gente tá tentando chegar. E eu acho que essa temporada, ela se desamarrou tanto desse conceito, né, de ter realmente um fio que puxaria do começo até o fim, que ela fica só um monte de coisa ao mesmo tempo em todo lugar. Então assim, não me agradou totalmente. Eu não odiei, mas eu confesso que eu esperava mais, e particularmente eu esperava mais também da Sparrow Academy, porque pra mim, desde o momento que eles anunciaram que a gente ia ter a Sparrow Academy, que a gente ia ter um novo grupo de super-heróis, que a gente ia ter ali uma coisa muito diferente, eu acho que tem tantos conceitos legais que poderiam ter sido trabalhados, que na minha opinião também, o próprio Apocalipse poderia ter ficado em segundo lugar, né? Tudo bem que ele até fica, né, em alguns aspectos, mas é isso que eu falei, eu acho que a gente acaba indo tanto pra um lado de lidar com outras coisas de cada um dos personagens, que pra mim falta esse foco aqui, sabe? Eu queria ver mais deles, eu queria ver mais deles se antagonizando, eu queria ver mais do porquê que a Sparrow Academy foi feita dessa forma e porquê que eles viraram esse grupo, né? Enquanto que a Umbrella Academy era um grupo mais desconexo e tudo mais. Eu acho que esse é um conceito muito interessante, né? A gente sabe que a Umbrella passou por muitos problemas. A gente tem a morte do Ben como um ponto muito importante pra eles serem quem eles são, no sentido de pra eles não também terem continuado do jeito que eles eram. E fora que eles têm personalidades muito específicas e, enfim, disciplinas muito específicas e traumas muito específicos. Então tudo faz eles serem aquele grupo completamente disfuncional que se ama, né, se gosta, eles são irmãos e eles são uma família, mas ao mesmo tempo eles têm personalidades muito diferentes e eles estão sempre batendo de frente. E não é que isso não aconteça na Sparrow, mas eu acho que claramente dá pra ver aonde coisas deram certo pra Sparrow e onde coisas deram não tão certo pra Sparrow em relação ao que a gente conhece da Umbrella. E eu acho que essas diferenças seriam um direcionamento muito interessante pra gente ter explorado, pelo menos por um tempo, durante essa terceira temporada, e eu acho que isso não acontece. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos personagens. Eu acho que é impossível falar dessa temporada sem falar de dois personagens em específico. Vou adicionar um terceiro aí que talvez pela thumb do vídeo vocês já vão saber. O primeiro deles é o nosso querido irmão Victor Hargreaves, que é interpretado pelo maravilhoso Elliot Page. Se vocês não sabem, vocês não saibam, mas o Elliot se assumiu como homem trans há alguns anos atrás. Haviam muitos questionamentos sobre o que aconteceria com o personagem dele na série, porque afinal a gente tinha a Vanya, que era uma das irmãs, e particularmente essa foi a minha parte absolutamente favorita da temporada. Eu amo o Elliot. Amo, amo, amo. Vocês sabem disso. Sempre que se falou de Umbrella Academy,
eu sempre ficava vidrada nele, porque eu acho ele um ator fantástico, maravilhoso, incrível. Eu tava muito animada pra ver como eles iam introduzir esse assunto, se eles iam introduzir esse assunto, isso ia ser uma questão dentro da temporada ou não. E na segunda temporada a gente viu bastante algumas discussões, como eu falei pra vocês, a gente teve discussão de racismo, a gente teve também discussão sobre sexualidade relacionado com a própria Vanya, inclusive. Eu tava muito animada pra ver se eles iam fazer essa introdução nessa terceira temporada. E eu não quero dar spoilers, mas eu posso dizer pra vocês que foi colocado de uma forma maravilhosa. Eu acho que todos os momentos que o Victor aparecia, eu tava chorando baldes, assim, largada. Ele continua sendo um personagem maravilhoso. Inclusive, eu acho que ele é um dos personagens que mais cresce nessa temporada, porque por muito tempo, né, o Victor foi um personagem que as pessoas, no caso, os irmãos dele, né, às vezes não davam muita bola. Então tinha essa coisa dele não ter poderes, ou dele não entender os poderes direito, depois dele não controlar os poderes, ou não saber como usar. Então eu acho que nessa temporada a gente tem um foco bem grande nele, e principalmente eu acho que nos sentimentos dele, envolvendo tudo que aconteceu no passado dele, sobre ele se entender, sobre ele se conhecer, sobre ele conhecer os próprios poderes, e sobre a culpa que ele carrega em relação a várias coisas diferentes que aconteceram no passado, né, que aconteceram nas últimas 2 temporadas, sobre como os irmãos enxergam ele. Enfim, eu acho que ele é um personagem que tem um foco muito grande, e eu particularmente gostei muito disso, porque eu acho ele fantástico, como eu já falei pra vocês, e eu só me apaixonei ainda mais pelo Victor. Ele já era um dos meus personagens preferidos, e eu acho que nessa terceira temporada ficou ainda mais, então eu tô muito animada pra vocês verem a jornada do Victor na terceira temporada, mas saibam que está maravilhosa. Agora, Ben Hargreaves. Eu sempre amei o Ben também, principalmente porque o Klaus é meu favorito, então o Klaus e o Ben sempre estavam juntos, e eu tava me perguntando muito o que eles fariam com esse personagem, né, porque afinal o Ben morre, então, no final da segunda temporada, de verdade, no caso, né, porque ele já tava morto, então ele morre pra sempre. Aí a gente tem o Ben de volta nessa terceira temporada. Eu gosto desse personagem. Primeiro, eu acho que o Justin é um dos homens mais lindos do mundo. Ele é belíssimo, e eu acho que existe algo quando um homem, ele faz um personagem muito bonzinho, e aí de repente ele faz um personagem que é um cuzão, ele parece que fica 50 vezes mais bonito. Sinceramente, essa temporada, eu acho que essa é a temporada que eles estão mais lindos. Então, eu gostei do desenvolvimento do Ben. De novo, eu acho que poderia ter tido mais, eu acho que eu gostaria de ter visto mais, porque a gente demora pra entrar, porque, tipo, eu acho que esse é um conflito muito importante, né? O seu irmão morreu, faz anos que vocês não veem ele, por mais que a gente soubesse que o Ben tava lá e que o Klaus, enfim, tivesse ali uma relação com ele na última temporada, o Ben tá morto pra maior parte deles há muito tempo. E eu sinto que isso deveria já ter sido logo de cara, né, tratado e já debatido logo de cara. E eu sinto que eles demoram um pouco pra entrar de verdade nesse assunto. Apesar do Ben ser um babaca e ter uma motivação pra isso, eu acho que isso era uma temática muito importante. Então eu senti um pouco de falta disso, porém sigo completamente apaixonada por ele. Ben, você é meu tudo. E eu acho que o Diego, que tem uma história afastada também dos irmãos, todos eles têm, né? A Alicent também tem uma, o Luther também tem uma, e o Five, né, eu acho que ele é o Five sempre. Ele tem meio que sempre o mesmo papel dentro da história, né, e ele continua tendo esse papel. Mas a gente vai ver, então, lados diferentes dos irmãos, e eu acho que isso é muito interessante. Enquanto a Alicent, que sempre foi uma personagem muito conectada com a família e tudo mais, eu acho que nessa temporada a gente vai ver um lado mais sombrio dela, o que eu particularmente gostei bastante, apesar de dar vontade de meter a mão na cara dela de vez em quando, né, mas ainda assim, acho que é muito importante, porque a gente entende, né, o peso de tudo que aconteceu com ela até então, e de tudo que ela perdeu, e enfim, então eu acho que isso é muito bem debatido. Eu gosto desse aprofundamento nessa personagem. O Luther também, eu acho que ele era um personagem que... Eu sei que muita gente não gosta dele, coitado. Eu acho que ele é um pouco injustiçado pelo ódio que ele recebe. Eu acho que a gente também vai se aprofundar um pouco nele, em alguns sentimentos dele, na forma com que ele se relaciona com os outros irmãos e com outras pessoas de uma forma geral. E o Diego, que eu acho que teve um foco bem grande na segunda temporada, né, principalmente com a chegada da Layla. Eu acho que a dinâmica dele com a Layla na segunda temporada foi muito boa, e particularmente eu não fui muito fã do que rolou entre eles, e principalmente com o Diego nessa segunda temporada. Eu acho que ele tem interações com outros irmãos, principalmente com o Victor e a Alicent nessa temporada, que eu gostei muito, e eu continuo amando o Diego. Eu acho que ele é, tipo assim, um dos meus favoritos também. Eu amo todos, é difícil escolher, entendeu? Enfim, mas eu amo o Diego. Eu acho que na dinâmica dele com a Layla, eu já não fui tão fã nessa terceira temporada quanto eu tinha sido na segunda temporada. Eu acho que eles perderam a mão em alguns aspectos, adicionaram elementos que não funcionaram muito bem pra mim. Então foi, infelizmente, uma das partes que eu tava menos curtindo, assim. Quando ele tava com os irmãos, eu tava gostando muito, mas dele com a Layla eu tava meio tipo...
Fiquei um pouco triste nesse sentido. Não vou falar muito mais, porque também não quero dar spoiler, mas a gente vai ter um vídeo com spoilers aqui, e aí eu vou falar de tudo, e aí vocês já sabem como é que funciona o esquema. Então aproveita e me conta quais são as suas expectativas pra terceira temporada de Umbrella Academy. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!